Olá, pessoal! Que alegria estarmos aqui para gravarmos o segundo episódio do nosso podcast Preenchendo Propósitos. Eu sou a Cíntia, sou gestora da área de recursos humanos aqui na Plastrela e hoje a gente vai falar sobre um panorama de como a indústria do plástico está totalmente ligada à qualidade de vida das pessoas. Então, o nosso convite é para você ficar com a gente. E eu tenho uma alegria imensa de ter comigo aqui duas colegas de trabalho que vão abordar esse tema conosco e trazer muita informação de qualidade. Recebo aqui hoje as colegas da Plastrela, Suzana Gellen Emel, eu pronunciei direitinho, Suzana, e a Juliana Magalhães de Souza. Tudo bem, Suzana? Nos conta um pouco da tua trajetória aqui na Plastrela e como é que é o teu dia a dia. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar participando desse projeto. Eu sou supervisora do controle de qualidade atualmente, mas eu comecei na Plastrela em 2015, então eu estou aqui há mais de 10 anos e trabalhando diretamente com a qualidade do produto, com as entregas para os nossos clientes. E esse projeto ele vem ao encontro de tudo que a qualidade faz, que é procurar dar um ciclo para as matérias-primas, né? Fazer esse ciclo fechar dentro da indústria e garantir também que não haja um excesso de desperdício de material. Que bacana, Suzana, obrigado. E Juliana, nos conta como é que é a tua trajetória aqui na Plastrela. Bom, primeiramente, obrigada, Cíntia, pelo convite, por estar trazendo um pouquinho mais de informação, de como é que funciona o processo, por essa causa tão importante. A minha trajetória aqui na Plastrela começou como estagiária. Eu cursava engenharia química na época, eu concluí minha graduação trabalhando aqui na Plastrela. Eu iniciei, então, no controle de qualidade junto com a Suzana. Permaneci por 3 meses, mais ou menos, como estagiária, então fui efetivada para analista. Lá no controle de qualidade eu fiquei 5 anos. Depois do controle de qualidade eu trabalhei no PCP por mais ou menos 2 anos. E agora, atualmente, então, eu sou supervisora de extrusão. O setor de extrusão, então, engloba também essa parte que é do reprocessamento das aparas, então, que é onde sai o material, então, que a gente vai destinar para as mulheres, então, da Liga. Que bacana. Bom, vocês já perceberam que o bate-papo vai trazer muita informação e com pessoas que têm todo o know-how desse processo aqui dentro. Eu costumo dizer que a nossa carreira está diretamente ligada aos nossos propósitos, ao nosso agir e como a gente pode impactar a vida de pessoas, comunidades, através do nosso trabalho. Eu quero falar sobre este ponto, gurias. Como é que a gente pode perceber o impacto do nosso projeto Preenchendo Propósitos, em parceria com a Liga de Combate ao Câncer, que visa essa doação, né, das próteses para mulheres que passaram aí pelo processo oncológico e que hoje precisam, né? E é importante terem acesso a essa prótese para colocarem dentro do sutiã mulheres que estão mastectomizadas. Bom, Cíntia, hoje aqui na Plastrela a gente trabalha assim, com um volume gigantesco, né, de resina, são toneladas por mês. Então, acho que quando a gente para pensar que assim, uma quantidade tão pequena, seria uma quantidade assim, mais ou menos, tem um propósito tão grande. Então, às vezes, a gente, na produção, se eu olhar para essa quantidade de resina, assim, para mim, vai ser uma gota no oceano, digamos assim. Mas acho que a gente tem que olhar para isso e pensar que é um propósito totalmente diferente. Isso ali vai impactar a vida de uma pessoa diretamente. Claro, a gente faz embalagens que têm um propósito também, mas eu acho que é um propósito totalmente diferente. É um propósito muito mais ligado à parte humana, assim. Então, acho que isso é o que conta muito mais, né? Certo. E, Juliana, tu traz isso, né, que é quase uma gota no oceano. Uhum. E como é que o processo, né, até chegar lá a resina, ela ser reprocessada, acontece? Porque a Juliana é uma das pessoas que tem todo o acompanhamento por ser, né, uma engenheira, tem esse conhecimento técnico, químico, que é aplicado para fazer o reprocessamento e ele ficar de forma adequada para poder ser usado ser aplicado em outras situações, né? Sim. Bom, hoje aqui na Plastrela, então, a gente utiliza, né, a gente faz filmes de polietileno. Até aqui tem o polietileno virgem, como ele chega da petroquímica diretamente para nós, né?
Então, ali no processo de extrusão, a gente vai produzir filmes plásticos, né? Aqui eu acho que a gente não tem nenhum filme plástico, mas eu tenho um pedacinho aqui. Então, essa resina aqui, essas bolinhas que a gente chama de pellets, a gente vai produzir e vai formar um filme plástico, que ele então é um filme rígido. Esse filme, durante o nosso processo, durante os acertos de pedidos, assim, é inevitável que a gente vai ter algum tipo de apara, algum tipo de material que não vai ser conforme a especificação do cliente. Isso é inevitável. Claro que a gente sempre tenta reduzir ao máximo. Mas então, o que a gente faz com, digamos, esse resíduo do processo? Às vezes, quando a gente fala de resíduo, a gente pensa muito em lixo ou alguma coisa descartável. Mas o nosso resíduo, na verdade, ele é uma matéria-prima, porque a gente retorna ele para um setor que a gente chama de reprocessamento. Então, lá nesse setor de reprocessamento, a gente vai reverter esse filme de novo para essas bolinhas aqui que a gente chama de pellets. Então, a gente vai ter esse material aqui, que ele é praticamente idêntico ao que chega para nós da petroquímica. Claro, tem algumas características diferentes, pois ele já foi um material reprocessado. Mas a gente usa muito esse material em embalagens internas, os saquinhos que a gente usa internamente, e, claro, não diretamente num produto novo do cliente, mas tem outras aplicações, né? É este mesmo material, então, que a gente reutiliza aqui dentro, que a gente doa para a Liga. Então, que bacana. Sim. E tu trazer essa caminhada do produto, que é a matéria-prima, né? Tu sabe, Ju, que eu costumo dizer para as pessoas que são as bolinhas de sagu. Porque sagu, a maioria das pessoas, pelo menos aqui no sul, o pessoal conhece. Talvez outros estados que não estejam, né, possa ter outro nome. Sim. Mas eu costumo dizer para as pessoas as nossas bolinhas de sagu, né? E como é legal a gente conhecer esse processo acontecendo e depois saber que se transforma em algo que é tão útil, Sim. tão importante para mudar a autoestima, né, de uma mulher. Suzana, mas a gente fala muito também do processo de qualidade. A Plastrela tem, assim, todo um cuidado com tudo que produz. Tem várias certificações aí, como a ISO 9001, a BRC Parques, que nos dá suporte e sustentação para que a gente faça os processos de forma muito alinhada a padrões muito fortes de qualidade. Como é que tu percebe a qualidade atenta no dia a dia, né? Para que a gente possa também, lá no processo final, fazer diferença, né? E gerar resultado aí para a saúde das pessoas. Então, Cíntia, a qualidade, ela não é feita só pelo setor de qualidade, né? Isso a gente sempre deixa claro. Importante dizer, né? Que todo mundo que trabalha na Plastrela tem um pouco que seja, né, de importância na qualidade do produto final. Mas o setor de controle de qualidade, ele atua já desde o recebimento da matéria-prima. Então, a gente faz todo o recebimento de filmes, a gente controla tudo que entra e tudo que sai. Então, nós atuamos em diversos setores, nós somos o apoio da produção. Então, o controle de qualidade, ele atua tentando minimizar ao máximo esses refugos que a gente tem dentro da produção. É óbvio, como a Juliana falou, a gente não tem como evitar isso, ele é necessário no processo para que a gente consiga ter uma qualidade excelente do produto final. Então, como a nossa comunicação funciona com os operadores, com os supervisores, a gente consegue fazer com que essas demandas da produção elas atinjam os setores corretos e que essas demandas sejam atendidas nas próximas produções. A gente reduz mais perdas, reduz erros. Então, toda essa comunicação do controle de qualidade com a produção é um auxílio muito grande para que o processo flua normalmente. A gente também tem, falando, né, de plástico reciclado, a gente tem todas as RDCs que a gente tem que seguir, né, que são legislações. Claro que em 2010 foi quando a Anvisa lançou um programa de utilização de plásticos reciclados, né, mas atualmente a gente não pode utilizar esses polietilenos reprocessados dentro dos nossos produtos, porque a legislação não permite, né. No Brasil, somente o PET, que é um outro tipo de poliéster, ele pode ser utilizado em embalagens em contato com alimentos, que ele tem a permissão da Anvisa para isso. Então, como a Juliana falou, esses polietilenos que a gente reprocessa aqui são refugos nossos, são as nossas aparas, e a gente utiliza mais para fazer sacarias internas, sacos de lixo, coisas que não entram em contato com o alimento.
Mas a gente não tem, assim, nem noção, né? Antes do projeto, eu principalmente não tinha nem noção de que essa pequena quantidade de polietileno poderia ter um impacto social tão grande, né? Pode ter, literalmente, transformar novamente uma vida, né? Porque uma pessoa que está passando por um processo oncológico, né, afeta tanto o psicológico da pessoa, afeta o psicológico da família. Então, isso é uma pequena contribuição que a Plastrela faz, mas que para uma pessoa tem um resultado imenso. E eu acho muito bacana quando vocês trazem, assim, a gente tem todo um cuidado para não gerar resíduos. Mas a gente sabe que em qualquer projeto de produção, seja no nosso segmento ou em outro segmento, sempre vai ter algo, né, que ou sai não conforme ou resíduo do próprio processo, né, essa sobra. Agora, a diferença que eu vejo é o que a gente consegue fazer com isso. E daí eu queria perguntar para vocês o seguinte: em que momento vocês perceberam mesmo, né, assim, sabe essa coisa que a gente, tipo assim, tem aquele toque com a verdade, que aquilo que a gente produz aqui vai além da matéria-prima, é algo que a gente possa usar realmente na reconstrução da autoestima, que vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Porque, assim, é como tu disse, a gente sabia que isso estava aqui, a gente, né, sabia que poderia ser reutilizado, mas agora a gente está falando de impactar a vida de uma pessoa. Quando foi que veio o clique? Para mim, assim, foi algo bem curioso, porque eu acho que quando a Liga entrou em contato com a Plastrela e começou essa parceria da Plastrela doar, então, essa resina, de primeiro momento não foi, assim, divulgado, né, internamente para que seria. Então, eu lembro que sempre o pessoal pedia, separa tantos quilos de polietileno reprocessado para doar para a Liga. E daí eu ficava pensando, mas o que elas vão fazer com esse polietileno? Sei lá, alguma coisa de decoração, alguma coisa assim. Jamais pensei que, sabe, não conhecia esse projeto, né? Não. Aí, quando elas vieram aqui na empresa mostrar as próteses, daí que tudo fez sentido, assim. Acho que foi daí caiu a ficha, né? E pra ti, Suzana? A gente vive num mundinho fechado, né? Assim, a gente sai daqui, vai para casa, sabe? E quando a gente não tem um parente, um conhecido que está passando por essa situação, é mais difícil para a gente pensar sobre isso, né? Pensar sobre alguém que precisa utilizar uma prótese, isso não passa pela nossa cabeça. Principalmente eu, como mulher, assim, chega a ser vergonhoso não pensar nisso diariamente, porque realmente é uma coisa muito que tu tem que encorajar as mulheres realmente a voltar a ter a autoestima que elas tinham antes, né? Então, no meu trabalho ali, eu, sinceramente, não tinha ficado sabendo desse projeto, sabe? A gente começou realmente, como a Juliana falou, a ter o contato com o trabalho nos canais de comunicação interna, que daí a gente viu, a Liga está fazendo uma parceria com a Plastrela, aí depois teve as ações do Outubro Rosa, então o pessoal da Liga veio até a Plastrela, apresentou para a gente o projeto, daí que o projeto começa a tomar os nossos olhos, assim, a gente começa a ver na sociedade como isso está impactando, né? Porque dentro da empresa a gente está bem focado realmente no nosso trabalho. Mas é como é gostoso a gente saber que o que a gente faz pode fazer diferença na vida das outras pessoas. Sim. E, Suzana, tu traz algo bem bacana, que a gente, às vezes, como mulher, não se dá conta, né? E não é por falta de respeito, não é por falta de empatia. É que o dia a dia vai nos absorvendo e a gente vai deixando isso. E é o que eu acredito muito que esse nosso podcast pode fazer. É tocar outras mulheres, pessoas, não só mulheres, a gente está falando da comunidade em geral, quem nos assiste, para saber que às vezes ações que parecem ser tão pequenas podem fazer uma transformação tão significativa na vida das pessoas. E daí eu queria também perguntar para vocês, assim, se vocês acham que a partir do momento que a gente tem consciência, o que eu faço pode impactar a vida de outras pessoas, muda a nossa maneira de agir, a nossa maneira de olhar para as coisas, inclusive para o que a gente faz no nosso dia a dia. Como é que isso pega para vocês, assim? Existe mudança? Vocês começaram um olhar diferente para o nosso processo a partir, né, de tomar consciência do quanto ele pode impactar de forma tão linda a vida de outras pessoas? Eu acredito, Cíntia, que
aqui na Plastrela, um dos nossos pilares, dos nossos focos é, então, a qualidade, né? Então, de qualquer maneira, antes a gente já buscava ter um material de qualidade, por mais que a gente vai usar esse material internamente. Então, todos os nossos processos a gente está sempre tentando fazer da melhor maneira possível. Então, acredito que a gente ficar sabendo, né, do propósito dessa doação, dessa resina, não é que assim, eu vou cuidar mais porque eu vou doar para a Liga, porque eu sei que a gente já cuida desse material. Assim, esse material, que nem eu comentei antes, resíduo, às vezes a gente pensa, resíduo é um negócio que a gente descarta e atira de qualquer jeito. Mas não, aqui então a gente já tem um cuidado com esse material. As aparas, elas já são separadas, elas são colocadas certinho, cada tipo de material no seu lugar. Então já tem o processo muito bem definido, as etapas. Como a Suzana falou, a qualidade ela não é feita só pelo setor de qualidade. Então, hoje o controle de qualidade não atua diretamente lá dentro do setor de reprocessamento de aparas, mas eles têm já o controle de qualidade que eles mesmos fazem lá, né, no processo. Então, acredito que a gente sempre tenta fazer as coisas da melhor maneira possível. E eu acho que daí vem algo bacana que eu queria... Vocês são líderes, né? Tem equipes, tem times sobre a responsabilidade de vocês. O quanto também a gente vai fazendo as pessoas que estão, né, ali junto conosco no dia a dia, as pessoas que estão sendo lideradas por nós, também irem tomando consciência, né? Uma consciência diferente. Como tu disse, a gente já tem qualidade, isso é condição para a Plastrela sempre que foi uma condição primeira, né? Mas aqui a gente fala de a qualidade, o que ela pode também gerar no dia a dia. E daí eu queria perguntar para você assim, o ambiente industrial geralmente é um ambiente mais, digamos assim, mais durinho, né? É um ambiente mais rígido, assim, onde tudo a gente vai trabalhar muito mais com processo, com procedimento. Como é que vocês equilibram? Porque a gente está falando aqui de alguma coisa que traz um pouquinho mais, né, o sentimento, essa questão de humanidade com o processo que tem que fazer, que tem que ter seguido. Como é que faz para equilibrar isso? Então, Cíntia, como você falou, a gente trabalha com pessoas, né? Então, nunca é só o lado industrial, nunca só é o lado rígido, frio do processo. Então, a gente sempre tem que ter o equilíbrio, a gente busca equilibrar, né? Porque são pessoas, as pessoas têm anseios, elas têm motivações diferentes para trabalhar. Então, a gente procura buscar o melhor de cada pessoa que está trabalhando conosco e fazer com que tudo flua, com que o objetivo dessa pessoa se alinhe ao objetivo da Plastrela e com que a gente consiga cumprir os procedimentos, cumprir as normas, fazer com que o nosso produto chegue com a qualidade superior até o nosso cliente final, chegue até na casa das pessoas, que as pessoas vão utilizar essas embalagens. Então, todo o processo de segurança alimentar, todo o processo de qualidade, tudo vai passar por nós, né? Mas não tem como dizer que a gente é engessado, porque é muito fluido o nosso processo. Então, embora a gente tenha procedimentos bem estabelecidos dentro da Plastrela, o olhar humano sempre prevalece aqui, e principalmente agora que a gente tem, né, todo esse projeto também com a Liga, o olhar humano ele começa a se expandir para outras possibilidades dentro da Plastrela, também utilizando até mesmo a nossa matéria-prima. Que bacana. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Plastrela, uma das coisas que mais me impactou foi entender sobre esse processo de segurança alimentar. Porque eu confesso para vocês que a minha relação com as embalagens mudou completamente depois que eu conheci isso. Porque qual é o natural? A gente pega a massa e pá, põe no lixo, né? Porque a gente não sabe qual o destino pode dar. Mas a gente, às vezes, quando está no processo de produzir, a gente também não vê lá o final, onde é que chega, como a pessoa utiliza, quais as possibilidades de aplicação. E daí eu queria perguntar para vocês nesse sentido, o que muda quando a gente sabe o destino que vai ter aquilo que a gente está produzindo, ou, no nosso caso aqui, né, quando a gente pode reutilizar algo que faz parte do nosso processo. O que vocês acham que muda? O que faz a gente, talvez, enxergar, pensar diferente? Que nem tu comentou, Cíntia, quando a gente não trabalha no meio, a gente não está envolvido, a gente não dá muita bola para a embalagem. A gente abre ali, rasga, coloca no lixo, mas depois, pelo menos comigo, e acho que com a maioria de quem começa a trabalhar aqui com embalagens,
Principalmente quando a gente vai no mercado, a gente vê uma embalagem que é familiar, que a gente produziu alguma coisa, a gente já pega e já olha, será que foi feito lá? E a gente já começa a olhar com outros olhos, né? Assim, dá mais importância para a embalagem, né? Então, aqui a gente está falando sobre o propósito, né, da embalagem, mas também sobre o propósito da Liga, de ajudar mulheres com autoestima e processo pós-mastectomia. Esse projeto é uma das pontas, né, aonde pode chegar, então, o plástico, né? Não só nas embalagens que a gente vê no supermercado, nas prateleiras. Então, essa é uma das pontas. Aqui na Plastrela também a gente não reprocessa 100% do material, porque a gente usa outros tipos de materiais que não são polietileno também. Mas essas aparas são cuidadosamente separadas e são destinadas a cooperativas que vão fazer, então, o reprocessamento desse outro tipo de material. Como tu falaste, Cíntia, o plástico, normalmente a gente é ensinado que ele é um vilão, que ele polui o meio ambiente, né? Mas também a gente tem que olhar para o lado das políticas públicas, que desde a escola a gente não é educado a reciclar dentro de casa, sabe? Então, quando a gente começa a trabalhar numa indústria de plástico, a gente vê a importância da reciclagem junto com a transformação do plástico, né? O quanto isso impacta no meio ambiente. E claro que é um trabalho de formiguinha, né? Quem trabalha dentro da Plastrela provavelmente separa o seu lixo em casa, sabe? Tem o destino correto, mas nem sempre esse lixo vai parar realmente lá na reciclagem. Então, é muito além da Plastrela, sabe? Depende muito, como eu falei, de políticas públicas que fomentem a reciclagem. Mas nessa parte ambiental, a gente tem toda a parte de cuidado, reutilização de água da chuva, toda a parte de reprocessamento das aparas. Então, a gente utiliza internamente esses produtos. A gente tem o cuidado também com os nossos solventes. Então, a gente utiliza solvente no processo, mas o que a gente faz com esse resto de solvente que está sujo? A gente tem destiladores de solventes, reaproveita esse solvente para limpeza dentro da fábrica. Então, tudo é cíclico para nós, nada vai fora. Então, tudo tem que ter um destino correto, né? O que a gente não consegue realmente reprocessar, a gente vai dar o destino correto conforme a legislação ambiental. Olha que bacana, porque realmente a gente é ensinado desde pequeno que o plástico é o vilão, mas a gente precisa de um processo educacional para entender que ele pode sim ser reaproveitado, que ele tem outras possibilidades e o quanto ele é importante na nossa vida quando a gente pensa na garantia, né, de manter o alimento, né, e a gente produz muitas embalagens para alimentos, manter essa garantia dele, tá lá na gôndola, porque quando a gente olha ele lá no supermercado, o alimento direitinho, é porque o plástico que está envolto nele é um plástico que tem toda a propriedade que precisa. E isso vocês são especialistas, eu sei, porque se preocupam, né? E tem toda uma questão técnica para fazer de acordo com a especificação do cliente e do produto. Gurias, a gente falou sobre muitas coisas bacanas aqui, o papo está muito gostoso, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se uma mulher que foi, né, impactada por esse projeto, preenchendo o propósito da Plastrela, em parceria com a Liga, estivesse nos ouvindo, e vão estar com certeza, né? O que vocês gostariam de dizer para ela? Eu ia dizer que bom, né, que o meu trabalho, o nosso trabalho da Plastrela, consegue auxiliar a aumentar a autoestima dela, que como mulher a gente se vê, né, nessa posição, a gente entende o impacto que um câncer de mama tem na autoestima da mulher, né? Então a gente realmente vê que o Preenchendo Propósitos está preenchendo uma parte novamente dessa mulher, está elevando a autoestima, que ela vai conseguir se olhar no espelho, se achar bonita, embora a nossa sociedade hoje em dia ela cobre muito da mulher, que a mulher tenha padrões de beleza estabelecidos, né? Mas que isso não é tudo, né? Então a nossa saúde é a nossa prioridade e eu espero que, né, que a Plastrela continue apoiando, não só no polietileno, quem sabe existam outras formas de apoiar a Liga ou até mesmo outras instituições. Então, espero também que outras empresas enxerguem essas ações com outros olhos, também comecem a ter mais responsabilidade social e que tudo se conecte e que a gente consiga apoiar um número máximo de pessoas na nossa sociedade. Que bacana!
Muito legal te ouvir. Juliana. Cíntia, o meu recado, então, para essas mulheres, eu gostaria que essas mulheres se sentissem acolhidas. Eu tenho um caso na minha família, a minha avó materna, ela teve câncer de mama, ela precisou retirar a mama, isso há mais de 30 anos atrás, mas quando eu comentei com a minha mãe sobre o projeto e que a gente faria esse bate-papo sobre isso, e ela viu nas redes sociais também, ela até comentou, e a avó gostaria muito dessas bolinhas, porque na época ela usava o Alpiste, e o Alpiste, a minha mãe comentou, começava a esquentar e dava um cheiro ruim. Então eu fiquei pensando, nossa, como eu queria voltar anos atrás e poder ter a oportunidade de fazer essa doação para ela. Então acho que até me emocionei, desculpa, mas é algo muito assim que toca mesmo na gente. Que lindo tu trazer teu depoimento, e emoção faz Sim. parte desse nosso programa, porque propósito é isso, é o que nos conecta com vida, Sim. que nos conecta com histórias de verdade, e a gente saber, né, que a gente vai lá, tá tocando, né, que seja, como a Suzana disse, minimamente, mas que possa fazer diferença. Sim. Eu acho que é o que mais enche Sim. o nosso coração Sim. de alegria e faz a gente entender Sim. que a vida, sim, tem muito sentido. E daí eu quero perguntar para vocês o seguinte: que legado que vocês acreditam que o Preenchendo Propósitos pode deixar para a Plastrela, mas para a indústria como um todo? Acredito que esse envolvimento que a indústria não é só focado em performance, em produzir em grande escala. Eu acho que essa responsabilidade de estar com a sociedade também, enxergar as causas, os problemas, e de alguma forma, por mais às vezes que a gente ache pequena que seja, mas que a gente vai impactar a vida de pessoas. Então, acho que seria isso, assim, tá nesse envolvimento, assim, indústria, sociedade, meio ambiente, acho que tudo faz parte. Que lindo. Suzana, como tu vê isso? O nosso legado? Então, Cíntia, eu concordo com o que a Juliana falou. Creio que as indústrias cada vez mais agora estarão, né, unidas para ajudar a sociedade. Já existem inúmeros projetos e cada vez a gente descobre um projeto novo, a gente vê que pequenas ações empresariais conseguem mudar muita coisa no mundo. Então, eu espero que realmente a gente continue com esse trabalho de formiguinha até que isso impacte a sociedade como um todo e a gente consiga uma mudança geral. Nossa, que bacana essa nossa conversa, esse bate-papo que foi interessante. Para mim foi emocionante e foi de muito conhecimento, troca, né? E esse é o objetivo do nosso podcast Preenchendo o Propósito, que é uma extensão aí do nosso projeto que leva essa possibilidade do uso da resina reprocessada para o fortalecimento, trabalhar a autoestima, o autocuidado de mulheres aí que passaram pelo processo, né, de um câncer de mama, que precisam de um apoio, tanto do aspecto emocional, mas muito mais do aspecto social, de se sentir parte da sociedade. Então, essas mulheres que são abraçadas pelo projeto Preenchendo o Propósito da Plastrela, entender que o plástico não é um vilão, que ele sim pode transformar vidas, transformar a sociedade, e também tem essa missão aí de renovar, né, os espaços aonde ele pode estar presente. Nós, que somos uma empresa especialista em embalagens flexíveis, nos sentimos extremamente honrados de poder fazer parte deste projeto, de que esse projeto faz parte da nossa história e também preenche o propósito da Plastrela. Quero agradecer, então, a Juliana, a Suzana por participarem desse episódio e também quero convidar vocês a acompanharem esse episódio nas plataformas da Plastrela, no canal do YouTube e nas redes sociais. E espero vocês para o nosso próximo episódio.